Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver a comunicação I2C facilita muito a troca de mensagens entre os módulos e o microcontrolador. Uma das aplicações mais interessantes é no acionamento de displays de cristal líquido. Para isso é usado esse módulo prontinho. Tem muitos e muitos tutoriais sobre o assunto na internet, mas todos usando os modernos LCDs, que têm a mesma pinagem do módulo. Mas como fazer com aqueles antigos, que os pinos não casam com o módulo? É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? O módulo é esse da figura, o módulo I2C para display LCD, muito popular no mercado. É só conectar no LCD, usar a biblioteca Liquid Crystal I2C, padrão do Arduino e pronto, é só fazer a festa. Bem, quase isso. Se você tem um display moderno com 16 pinos, como o da figura, os pinos do módulo encaixam perfeitamente. É só colocar um do lado do outro e fazer as conexões. Ou melhor ainda, soldar o módulo I2C direto no display. Os pinos são perfeitamente compatíveis. Aí é só completar a ligação da conexão I2C. Veja como interligar o módulo I2C no Arduino Uno. Não tem segredo, é só seguir o padrão para a ligação da comunicação I2C. A ligação do módulo com LCD é bem fácil, é só colocar um do lado do outro. O pino 1 ao 16 do módulo seguem o mesmo padrão dos pinos do LCD. Claro que no tutorial do professor Bairros tem que ter o diagrama. Note que os pinos e as funções dos módulos e do LCD são compatíveis. O endereço do módulo I2C pode ser alterado conforme as tabelas da figura. A tabela 1 pode ser usada para módulos fabricados antes de agosto de 2020. O padrão de fábrica é 27 em hexa. A tabela 2 pode ser usada para módulos fabricados depois de agosto de 2020. O padrão de fábrica é 3F em hexa. Você pode alterar esse endereço usando os pinos A0, A1 e A2 da placa. Assim, sem conexão, eles estão no nível alto, 1 na tabela. Ao fazer a conexão com o endereço é alterado. Se você tiver dúvida, use o programa I2C Scanner para descobrir o endereço. É bem fácil de usar, é só baixar, rodar no Arduino e ele vai mostrar no serial do PC os endereços dos módulos ligados ao Arduino. Para outros módulos, o que muda é a conexão da comunicação I2C. Veja a interligação para o Arduino Mega. A ligação da comunicação no Arduino Mega é um pouco diferente. Veja na figura, os pinos da comunicação são ligados direto nas portas lógicas, nesse caso portas 20 e 21. Quanto à biblioteca, não tem segredo, é só usar uma biblioteca padrão do Arduino. Para controlar esse módulo I2C, vamos utilizar a biblioteca Liquid Crystal I2C, que pode ser instalada a partir da própria IDE do Arduino. O módulo possui um trim pot para controle do contraste. Esse é um ajuste importante e delicado. Uma vez ajustado o contraste, não vai ser mais preciso reajustar. O controle da luz de backlight também é feito pelo módulo. Então é possível ligar e desligar a luz de backlight usando o programa, ou ainda desativar a luz de backlight desligando o jumper no módulo. Esse é o básico para ligar um LCD moderno. Mas se você quiser usar um daqueles displays antigos, como esse da Foz, veja que a ligação é um pouco diferente. Agora o pino 1 está invertido, e mais, fica bem do lado do pino 16 dos LEDs do backlight. Essa pinagem é bem diferente da pinagem do módulo. Aqui ele não encaixa perfeitamente. Então, como fazer? Veja a comparação com as funções dos pinos, eles estão invertidos. Os pinos dos modernos LCDs, aqueles diretamente compatíveis com o módulo I2C, começam no pino 1 com VSS e o pino 2 com VDD. Os pinos de alimentação, o VSS é equivalente ao GND. O pino 1 dos antigos começa com BLK, ou catodo do LED de backlight. A montagem do módulo no LCD mais antigo é feita simplesmente montando o módulo lado a lado e deslocando o módulo. Essa montagem é bem fácil de fazer na protoboard. Veja a montagem na protoboard. O módulo deslocado e 2 jumpers. Um jumper vermelho interligando os pinos 15 e outro preto interligando os pinos 16. Simples assim. Agora o módulo antigo vai funcionar perfeitamente.
No LCD mais antigo, o controle do contraste e da luz de backlight só passou a funcionar bem depois que eu conectei a luz de backlight no módulo. Tentei ligar a luz direto, mas então cada vez que eu ligava o módulo tinha que refazer o ajuste de contraste. A coisa só começou a funcionar bem com tudo interligado. Por isso eu fiz a ligação externa como mostra a figura. O fio vermelho e o fio preto mostram a conexão do backlight do módulo para o LCD antigo. Esse é o programa que eu usei para testar o módulo. Nesse programa eu vou mostrar no display um contador de segundos. Ele vai contar até 10, depois vai escrever sim por 2 segundos e volta a contar. Um primor de programa. Tudo começa incluindo as bibliotecas necessárias. A Wire.h é a biblioteca da comunicação I2C. A biblioteca Liquid Crystal I2C.h escreve no display. A primeira coisa a fazer é criar uma biblioteca interna para o seu programa, baseado na biblioteca Liquid Crystal I2C. O nome dessa biblioteca interna vai ser LCD. Fica mais simples de escrever, não é mesmo? Ao criar a biblioteca interna, você deverá especificar um endereço. Esse é o endereço padrão. E também deverá dizer o tipo de display usando colunas e linhas. A variável n do tipo inteiro vai contar o tempo. No setup, você deverá inicializar o display e ativar o backlight. Aí a lâmpada de fundo vai começar a brilhar. No loop, você coloca o programa propriamente dito. Primeiro, tem o limpa o display antes de começar a escrever. Depois é escrita a primeira linha. Para isso, você deverá colocar o cursor na primeira coluna e primeira linha. Notar que a coluna e as linhas começam com 0. Aqui você escreve o texto na primeira linha. Atenção! Depois você deverá ativar o backlight. Esse é um dos segredos para usar o display LCD das antigas. Nos displays modernos, não precisa dessa linha. Parece que depois de escrever uma linha, os displays antigos desligam a lâmpada de fundo. Por isso tem que ligar novamente. Então, nos displays antigos, sempre após escrever no display, você deverá ativar o backlight. Nessa linha é posicionado o cursor na coluna 5 e na linha 2. Lembra? A linha começa do 0. Desloca um pouco para o contador de tempo aparecer bem no centro. Escreve o valor da variável n, que conta o tempo. Incrementa a variável que conta o tempo e compara. Se o contador é menor do que 10, segue direto e volta para o início. Se não, posiciona o cursor na linha 2, coluna 1, bem no início e escreve sim. Espera 2 segundos e volta para o início. Veja o programinha funcionando. O professor Bairros montou numa placa padrão, com conector e solda por baixo. Mania do professor Bairros usar placa padrão. Você viu nesse tutorial como usar o módulo de comunicação I2C com LCD, focando na utilização com LCD das antigas. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!